Oi, olá. Bom, nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre essa questão do preço das placas de vídeo. Não sei, esse é um dilema que eu tô passando aí nesses últimos meses. Porque na verdade eu preciso comprar uma placa de vídeo. Tô sentindo a necessidade de que finalmente eu preciso fazer uma atualização na minha placa de vídeo. Só que os preços estão absurdos. Então sempre fico naquela esperança, né, de vou esperar a Black Friday que os preços irão cair. Ou vou esperar então passar o Natal, que daí talvez tenha uma queda nos preços. Só que isso não se mostrou verdade. O preço das placas de vídeo continuam muito altos. Então nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre os motivos desses preços estarem tão altos, quais são as causas prováveis disso, e tentar entender se em algum momento, daqui a alguns meses, talvez o preço das placas de vídeo caiam. Vamos discutir um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Bom, tem um post de um blog, desse blog aqui chamado de Libov Blog, que eu não fazia ideia que existia, mas o autor desse post ele fez uma análise para tentar ver se existia uma relação entre o preço das placas de vídeo e as criptomoedas. Esse é o grande X da questão. Será que as criptomoedas é que estão impactando no preço das placas de vídeo? Bom, nesse post aqui o autor ele pegou os preços de placas de vídeo e ele formulou esse gráfico aqui, onde ele pegou o preço dos 4 tipos de placas de vídeo da Nvidia, a 3060, 3070, 3080 e 3090, e pegou o histórico de preço dessas placas. Então a gente consegue ver que aqui em setembro de 2020 até mais ou menos ali fevereiro de 2021, as placas estavam num determinado nível de preço. Estavam meio que estabilizadas aqui nesse nível de preço. Mas a partir de março, abril de 2021, elas saltaram para um outro nível. Todas elas tiveram essa alta no preço. E depois, mais ou menos em junho, julho de 2021, elas caíram de preço. E de lá pra cá, nesses últimos 6 meses, elas voltaram a subir novamente, principalmente a 3090. E o que isso quer dizer pra nós? Bom, o mais interessante é quando a gente analisa esse outro gráfico aqui, que é o gráfico do preço do Ethereum em dólares. E quando a gente olha pra esse gráfico aqui, ele é bem interessante porque a gente consegue ver que, sei lá, de setembro até mais ou menos início de 2021, o preço do Ether estava meio que estável. E depois ele entrou numa tendência de alta, que levou o seu pico aqui do ano passado, e que curiosamente é o mesmo pico que a gente viu no gráfico anterior, onde as RTX estiveram no seu valor mais alto ali no ano passado. Aí depois o Ether caiu, estabilizou mais ou menos nesse patamar aqui, e depois voltou a subir no decorrer do ano. E que também quando a gente compara com esse outro gráfico aqui, foi exatamente o período em que as RTX voltaram a subir de preço. Então quando a gente olha para esses dois gráficos, eles parecem indicar que existe uma correlação entre eles, de que o fato das placas de vídeo estarem subindo de preço tem relação com o valor do Ether. E foi exatamente o que o autor desse blog aqui fez. Ele pegou esses dados do preço das placas de vídeo e comparou com o preço das criptomoedas. E ele chegou nesse gráfico aqui. Basicamente nessa linha de cima, ele está relacionando o preço das placas de vídeo, das GPUs, com o preço do Bitcoin, para ver se talvez o Bitcoin tivesse alguma relação com isso. E embaixo ele fez a mesma coisa, relacionou o preço das placas de vídeo com o preço do Ether. Mas aqui embaixo a gente consegue ver que as 4 placas de vídeo têm uma correlação positiva com o preço do Ether. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que normalmente quando o preço do Ether sobe, o preço das placas de vídeo também sobe. E existe toda uma lógica por trás disso, né? De que quanto maior o preço do Ether, maior serão os lucros de mineração. Então os mineradores acabam comprando mais placas de vídeo, o que faz com que o preço das placas de vídeo suba, gerando esse efeito. Então existe uma lógica por trás disso. E assim, tem saído várias notícias sobre esse assunto. Vários posts aí de vários sites de notícias de tecnologia estão abordando esse tema. E nesse outro post aqui do mesmo site, eles fazem uma avaliação por mês de dezembro. E eles falam um monte de coisa aqui sobre as placas de vídeo e o preço que elas estão e tudo mais, os novos lançamentos. Mas eles também criaram um gráfico e postaram nesse post, que é esse gráfico aqui, que é muito parecido com o gráfico do post anterior que a gente viu. Preço das placas de vídeo no decorrer do tempo. Todos esses modelos aqui. E aqui a gente consegue ver novamente o pico de preço das placas de vídeo em abril e maio do ano passado, quando o preço do Ether estava super alto. E aqui mais para o final do ano, a RTX 3090 também teve uma alta de preço. Porque normalmente para mineração eles vão demandar as melhores placas de vídeo. Então normalmente o efeito de preço acaba sendo mais evidente nas placas mais fortes. Então como a 3090 é a mais forte aí da linha atualmente, é que acaba tendo um impacto maior de preço. Se a gente tivesse que encontrar um culpado para isso, quem que seria? Quem vocês acham que deveria ser o culpado por essa alta de preço das placas de vídeo? Bom, na minha opinião, o verdadeiro culpado disso é esse cara aqui.
Na verdade, esse cara aqui é o Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum. Claro que pode ser um pouco desonesto da minha parte colocar a culpa pela alta das placas de vídeo no criador do Ethereum, porque afinal o cara só estava tentando criar uma nova tecnologia, mas tem uma coisa em particular que poucas pessoas sabem e que foi uma decisão tomada pelo Vitalik e que com certeza teve um impacto direto nessa alta do preço das placas de vídeo. Bom, alguns anos atrás, o pessoal do Ethereum, os desenvolvedores, junto com o Vitalik, eles tiveram que tomar uma decisão de fazer modificações no algoritmo de mineração do Ethereum para permitir que não pudessem ser utilizadas ASICs. Bom, ASICs é basicamente isso daqui. São dispositivos feitos especialmente para minerar criptomoedas. Então hoje em dia, todas as mineradoras de Bitcoin, por exemplo, não fazem uso de placas de vídeo. Eles fazem uso de ASICs. Utilizam isso daqui. E isso daqui só serve para cálculos de mineração. Tu não consegue usar isso aqui para rodar o teu GTA V, Fortnite. Tu só vai conseguir usar isso daqui para minerar criptomoedas. Só que em especial tu só vai conseguir usar ASICs para minerar Bitcoin e algumas outras poucas criptomoedas. Não faz sentido utilizar esse tipo de tecnologia para minerar Ether. E isso ocorreu por causa da decisão do Vitalik. E daí tem dois lados nessa história. Tem o lado que a gente vê eles como sendo os bonzinhos e tem o lado como a gente vê eles como sendo aproveitadores. Porque basicamente eles fizeram uma modificação no algoritmo de mineração do Ether para fazer com que essas novas tecnologias de mineração, como aquele ASIC ali que eu mostrei, não pudessem afetar tanto a mineração do Ether. Ou seja, você usar um equipamento super avançado de mineração não iria dar uma grande vantagem para você nessa mineração. Uma placa de vídeo potente e um ASIC super avançado teriam a mesma probabilidade de ganhar Ethers, teriam a mesma força de mineração, digamos assim. E essas ASICs aqui, elas valem muito mais. É muito mais caro um equipamento desse. Então, no fundo, com essa decisão que o Vitalik tomou, ele incentivou o uso de GPUs, de placas de vídeo para mineração, em vez de ASICs, dessas máquinas mais avançadas. E o lado bonzinho deles nisso é porque eles falaram que, bom, o fato de a gente fazer essa modificação vai permitir que mais pessoas possam minerar Ethers. Porque qualquer um com uma placa de vídeo vai ter acesso a essa mineração. As pessoas não vão ter que comprar esses ASICs, ou vão ter que ter uma tecnologia super avançada para minerar Ethers, que é como ocorre na Bitcoin hoje em dia. Você só consegue minerar Bitcoin se você tiver esses ASICs aí que valem uma fortuna, senão você não teria nem chance de estar competindo na mineração. Então eles falam que a decisão deles foi exatamente para isso, para permitir que pessoas normais, utilizando placas de vídeo, conseguissem participar do sistema. Só que o outro lado disso, que seria o lado mais perverso dessa modificação do algoritmo, é que eles forçaram um efeito de rede, porque ao permitir que as pessoas minerem com placas de vídeo, todo mundo vai poder minerar. Então uma pessoa que está minerando Ether acaba contando para outra que está minerando Ether, e essa outra pessoa pode usar a sua placa de vídeo para minerar mais Ethers, e essa outra pessoa conta para outra pessoa, enfim, vai gerando uma rede de contatos. Quanto mais pessoas estão minerando, mais pessoas falam sobre isso. Então possivelmente um dos motivos de manter a mineração de Ether utilizando GPUs tenha sido para causar um efeito de rede, forçar um efeito de rede. Então por que as placas de vídeo estão tão altas hoje em dia? Bom, é culpa das criptomoedas, especialmente do Ether, que é a moeda maior que tem aí hoje em dia, que faz uso ainda de GPUs para mineração. Talvez se não tivesse ocorrido essa modificação no algoritmo, de não permitir que novas tecnologias como os ASICs pudessem ser utilizados para minerar Ethers, essa alta das placas de vídeo que a gente está vendo hoje em dia não teriam ocorrido, porque o mercado dessas ASICs é muito mais específico. Provavelmente teria uma competição ali por chips e sílica ali na construção dessas máquinas, mas não teria um impacto no preço de placas de vídeo para jogos, porque é um mercado independente. Então quando que o preço das placas de vídeo vão cair? Será que eles vão cair em algum momento? Bom, a minha resposta é que eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Talvez no fundo, o preço das placas de vídeo só vai cair quando finalmente o Ethereum sair de Proof of Work, que é essa mineração usando recursos computacionais, para o Proof of Stake. Está no planejamento deles para alguns updates aí, talvez nos próximos anos, onde não vai mais ser necessário utilizar placas de vídeo ou computação para validar as transações, e vai ser utilizado um outro método de validação, que na minha opinião é um método bem pior, para ser sincero, porque acaba com toda a descentralização que esses projetos de blockchain trazem de inovação. E até quando a gente olha, por exemplo, o hash rate do Ethereum, ou seja, quantidade de hashes que estão sendo gerados aí no decorrer do tempo, que é uma medida que a gente consegue comparar com quanto de energia computacional está sendo fornecida para o sistema, a gente vê que ele está numa tendência absurda de alta. Isso aqui é literalmente a quantidade de placas de vídeo que estão sendo alocadas para estarem minerando Ethers.
Bom, então quando que a gente vai poder entrar aqui no Kabum e comprar nossa placa de vídeo por um valor mais barato? Bom, provavelmente isso não vai acontecer tão cedo. Então se você tá esperando aí um momento ideal para estar comprando sua placa de vídeo, sinto dizer que isso talvez não aconteça aí tão rapidamente. Você que também ficou esperando aí pela Black Friday para comprar sua placa de vídeo nova e acabou se ferrando, como eu. Infelizmente esse vídeo não trouxe boas notícias.